Alô, amigos do Milk News, estamos de volta com vocês uma vez mais, sempre agradecendo a sua audiência e agradecendo a divulgação que você tem dado do Milk News. E nós dizemos sempre isso, precisamos manter esse canal de comunicação. Não interessa só a mim, interessa a todos, porque aqui a gente fala aquilo que a grande imprensa não diz. Bem, muitos assuntos no dia de hoje, você deve ter percebido que voltam a falar da CPI do Cachoeira, é um assunto que está em evidência. Na quarta-feira, agora, reiniciam os senhores ministros do Supremo Tribunal a dosimetria das penas que já foram impostas aos mensaleiros. Além disso, nós temos aí a declaração do ministro da Justiça dizendo que ele preferia morrer do que ir para uma prisão. Eu só espero que ele não diga isso ao amigo dele de tantos anos, José Dirceu, porque senão é um conselho, uma indução ao suicídio. Isso é crime, senhor ministro. E tem ainda, o assunto recorrente esse tempo todo: guerra civil em São Paulo. Nesse momento que estou gravando, está chegando aqui uma notícia de que mais um policial civil acaba de ser baleado no Parque do Carmo, na zona leste da capital de São Paulo. E isso não para. Eu estou até meio, como diria o meu amigo nordestino, eu estou meio até vexado em comentar isso aí. Eu não consigo explicação, eu não sei onde vou buscar a lógica, mas eu nunca vi em 40 anos de profissão dentro do esquema de segurança. Eu nunca vi na minha vida um secretário se manter tão firme e sólido como o Ferreira Pinto diante de uma crise tão grande na segurança pública. Eu nunca vi uma coisa igual. Se vocês me perguntarem quais os motivos, será que ele tem assim um apoio político tão grande? Não, não tem. Hoje, politicamente, ninguém quer passar perto dele. Então, eu não entendo como é que esse homem se mantém sem esse apoio político que é tão exigido dos outros secretários. Eu não sei. Agora, quer saber de uma coisa? Eu me convenço cada dia. E o Mandela dizia que aquele que é pisoteado, perseguido, humilhado e não reage, merece ser pisoteado, agredido e humilhado. Esse recado vai para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ela faz por merecer esse tratamento que o secretário está dando a eles. Quando se faz movimentação, aparece 150. Se você perceber que a polícia, do modo geral, a militar e a civil, tem um quadro próximo a 130 mil e comparecem a uma manifestação 150, nós estamos falando de 1% só que está incomodado com a situação. 99% estão concordes com a situação. E é baseado exatamente nisso que o governador diz: não, peraí, eu não vou mudar tudo por causa de 1%. Entenderam? Então, bom final de semana para vocês. Bem, eu estou recebendo aqui o quê? A banda o quê? Delegada? Ah, a delegada de Sorocaba, aquela que protestou. Diz que está sendo hein? O mais longe o microfone, me pede o Bola, tá bom, Bola. Uma delegada que, aliás, deu uma demonstração de macheza muito maior do que todos os machos, os cibernéticos, eu chamo machos cibernéticos. Aqui no Face, falam, esperneiam, xingam, agridem, falam, são machões. Aqui, na tela. A hora que marca uma reunião na Avenida Paulista, os machões somem todos. Enfia o rabinho no vão das pernas e corre para baixo da cama. Sabe? É isso que está acontecendo. Repito, 150% representa 1% do contingente policial do Estado. Então, vocês me fazem crer que eu fico aqui falando como um bobo para defender apenas 1%. 99%
estão satisfeitos com a situação. Então, eu aqui que sou tonto de ficar falando bobagem. Mas vou diminuindo, tá? Vou diminuindo. Bem, eu gostaria de colocar aqui, ainda dentro da situação da Secretaria de Segurança Pública, um verdadeiro escárnio. Eu não vi uma linha na imprensa até hoje a respeito disso. E é por isso que é importante manter o Bilk News. Vocês sabem que existem pátios de recolha de veículos. Eles fazem a coisa bem longe para a população não ver. Ali perto da Guarapiranga, eles alugaram. Sem licitação, governador. Foi feito o aluguel sem licitação. A Lei 8666, que rege as licitações, não pode ser desprezada, porque isso, sabe o que pode dar? Isso acarreta improbidade administrativa. É mais uma para o secretário, tá? Eles alugaram sem licitação um pátio, um terreno enorme, para abrigar os carros apreendidos. Saibam do seguinte, fiquem revoltados. Sabe quantos carros nos vários pátios, inclusive esse que é o maior, estão apreendidos? 40 mil veículos apodrecendo ao sol. Não é revoltante? Num país que ainda é famélico, num país com tantas distorções, num país em que os favelados, quando pega fogo nas favelas, moram embaixo da ponte, nós nos damos ao luxo de mantermos 40 mil veículos nesses pátios. Agora, querem saber do pior, que ninguém fala? A malandragem de, sabe como é que chama esses lugares aqui? Revenda, governador, revenda. Quando eles precisam de peça nos carros deles, vão buscar lá. Ou pega que ninguém está policiando aquilo, porque 40 mil não tem, só se puser um cordão de isolamento em volta de polícias, então eles vão lá e tiram a peça que precisam. Ou então tem um comércio ali, eles vão lá e compram a peça. Tá sabendo disso ou não? Ou só o Bilk News tem essa informação? E existem também, sabe quantas, essas maquininhas que a polícia apreende? Sabe quantas tem? Tem 67 mil maquininhas. Agora eu faço uma aposta. Eu faço uma aposta com quem quiser. Se pegarem essas maquininhas e forem verificar o que de mais importante, não é aquela caixa de madeira que não serve para nada, mas ali dentro tem uma placa chamada placa-mãe, aquilo vale dinheiro. Nenhuma delas tem mais a placa-mãe, já foram roubadas. De quem é a responsabilidade? Secretaria de Segurança Pública. A secretaria, o que vai dizer? Mas esses carros estão lá à disposição da Justiça. Verdade. Absoluta verdade. Quanto ao fato de a polícia ser morosa, a Justiça ser morosa, mantendo 40 mil veículos, é um absurdo. Esse judiciário precisa rever essa posição. Não é possível. E tem carro lá que está podre, apodreceu já. Muitos anos, apodreceu. Mas tem carro bom, que podia ser usado para as polícias. Na Itália, quando eles fizeram aquele negócio da máfia, eles mudaram a legislação, sabe? Eles usaram esses veículos, trocaram, colocaram à disposição da polícia, reformaram alguns. Tem falta de veículos aí no interior. E vejam mais, aviões. São centenas de aviões apreendidos, deteriorando, e a polícia não tem avião. Isso precisa ser revisto. Alguém está levando algum. É o óbvio, Lulante, quando se vende uma peça dessa, tem interessado nisso. E no universo de 40 mil carros, quantas mil peças tem? Dedinho na ferida para vocês, tá? Tem muita gente que eu sei aí que não está gostando disso. E se for passear ali na Avenida Água Funda, pode ser isso? Não. Na sequência da Imigrantes, como é que chama lá a bola? Aquela Avenida Ricardo Jafé. Naqueles desmanches todos, cuja maioria deles pertencem a policiais, civis e militares. Olha o dedo na ferida de novo. Vocês vão encontrar muitas peças desses 40 mil veículos lá sendo vendidos. Tá dando a dica ou não? Ou não precisa?
Lá é Carrefurto, é chamado Carrefurto, e a outra empresa é a Robalto, tá? Vocês podem, ou no Carrefurto, ou na Robalto, vocês vão encontrar todas essas peças aqui. 40 mil veículos nos pátios sem licitação. Isso aí é um ponto negro se o governador se interessar. Se é que se interessa também. Bem, Supremo Tribunal Federal volta agora à dosimetria. Eu quero colocar, muita gente me pergunta uma série de fatos. Eu quero colocar uma coisa aqui para a gente analisar. Muita gente diz assim, mas 40 anos por Zé Dirceu, essa pena é muito longa. Eu até concordo, Até porque ele não vai cumprir isso, obviamente, porque a nossa Constituição estabelece que apenas 30 anos, apenas não, ninguém cumpre mais do que 30 anos, ponto final. Quando eles terminarem as dosimetrias, eles vão ser, porque essas penas não são definitivas, então eles vão fazer lá um bem bolado para reduzir, para não ficar esse exagero. Eu calculo que a pena final do Zé Dirceu vai estar em torno de 25 anos. Vamos apostar isso? 25 anos, pena final. Então, por favor, você que é bom de matemática, divida 25 por 6. 4 anos. Isso. Por que por 6? Porque é 1/6 da pena que ele vai cumprir. Ele não vai cumprir a pena integral, 1/6. Sendo que desse 1/6 que cai para 4 anos, tem mais alguns benefícios em termos de remissão. Ou seja, cada 3 dias trabalhados na prisão, trabalhados entre aspas, arruma lá um atestado, ele reduz 1 da pena. Em 4 anos, você divide aí pelo número de dias, você vai ver que isso vai chegar a 3 anos e 9 meses. Isso no máximo que ele vai ficar na cadeia. No máximo. 3 anos e 9 meses. Para quem cometeu um crime, pelo menos está condenado, então não sou eu que estou dizendo. Se ele é o capo de todo ele escape, de tudo isso que foi armado, e vai ficar dos 345 milhões, né, que segundo eles girou esse tremendo golpe contra o país, 3 anos é pouco, concordo? 3 anos é um estímulo para que outros José Dirceus venham a praticar desse tipo de coisa. Bem, mas eu gostaria de dizer também, já que esse programa é muito crítico, só critica, mete o pau, eu quero também louvar. Está passando isso quase que despercebido. Veja bem, Supremo Tribunal Federal. Existem exceções. Mas ele está mandando um recado muito importante à classe política brasileira, se é que eles entenderam. Que daqui para diante a coisa vai ser assim. E essa pena pesada contra José Dirceu é um recado do Supremo aos outros políticos. Se ele, José Dirceu, o segundo homem da República na ocasião, eu acho que às vezes até primeiro, ele mandava mais do que o Lula, teve uma pena dessa e foi condenado, imagina o resto. Então isso é o recado. Então, o Supremo tem que ser louvado. Ele está resgatando a dignidade do povo brasileiro. Está resgatando a cidadania de cada um de nós. Está resgatando um comportamento republicano. Está resgatando, enfim, a própria democracia. Tem que ser aplaudido, sim, com 2 honrosas exceções. Mas no universo de 11, 2 estarem fora do contexto, nós temos a maioria absoluta de 9 que devem ser aplaudidos. Quando eu me refiro a 2 exceções, é o senhor Lewandowski, que mais parece advogado de defesa do que juiz. E o garotão, o ministro Toffoli, que até hoje, até ele, Toffoli, eu acho que se sente meio constrangido. Como é que você vai comparar um Toffoli com um Celso de Mello? Como é que você vai comparar um Toffoli com um Fux? Como é que você vai comparar um Toffoli com Joaquim Barbosa, com Aires Brito? Gente de reconhecido saber, que é cláusula fundamental
exigência fundamental para ser nomeado. E esse rapaz, repito, prestou 2 concursos para juiz substituto, que é início de carreira. Juiz substituto, prestou 2 concursos, não passou. Não serviu para ser o mínimo, mas serviu para ser o máximo. Em seguida ele vai para o Supremo Tribunal Federal. Isso é um escárnio, é um absurdo. Isso é a coisa mais execrável que se possa fazer. Deu uma rasteira em tantos outros. Aí sim de reconhecido saber que estavam postulando esse mesmo cargo. E só porque ele foi assessor do Zé Dirceu. Então eles colocaram o garoto lá para que ele fosse voto do Zé Dirceu. Porque eles contavam que pelo menos 8 dos outros ministros, também todos nomeados pelo PT, inclusive o Joaquim Barbosa, do governo Lula, fosse votar a favor. Caíram do cavalo, porque os outros mostraram independência, mostraram honradez, mostraram fibra, mostraram valentia. Só se curvaram 2. O Toffoli, por razões dessas, e o outro, o Lewandowski, filho da dona Lewandowski, amigo da dona Marisa, mulher do Lula, que foi indicado. O Lula nem sabia quem era o Lewandowski, mas a dona Marisa pediu, dona Marisa Letícia, porque é amiga da mãe do Lewandowski. Tudo lá de São Bernardo. Então, como é que se pode imaginar um Supremo Tribunal com toda a sua pompa possa ter 2 aberrações como essa? Não estou dizendo que o Lewandowski não tenha um reconhecido saber. É verdade. Ele não é bobo, não. Ele é bom. Ele é bom. Ele conhece a lei. Ele conhece. Mas a forma como ele foi guindado ao posto é que é censurável. E ele está pagando o pau, como se diz da gíria, né? Está pagando pela sua nomeação. E o outro assunto... o Cachoeira. Gente, eu fiz no programa passado, eu recomendo que vocês assistam o programa passado, mas foi descoberto mais uma bandalheira do Sérgio Cabral, juntamente com esse Cavendish, que é o dono da Delta. E eles fizeram uma blindagem em torno dos dois, o pessoal fez da política chegada a eles, fizeram uma blindagem para que eles não sejam envolvidos no relatório final do Cachoeira. É outro caso também do famoso quem, o relator, que é um deputado Cunha do PT lá de Minas Gerais, que ninguém sabia quem era esse cidadão, deram a relatoria, porque alguém vai fazer o relatório para ele assinar. Aqui não tem nenhum bobo aqui. E vão blindar, olha o que eu estou dizendo, anota essa edição do Milk News, vão blindar o senhor Sérgio Cabral e o senhor Cavendish, e assista a edição anterior, onde eu mostro todas as novas falcatruas envolvendo a polícia na rua, envolvendo novamente o senhor Sérgio Cabral, agora aqui nessa área aí do Caribe, grandes festas, aviões particulares, os secretários, a mesma turma lá de Paris, estão fazendo a mesma coisa aqui no Caribe agora. Ninguém financia, dá avião, ninguém paga pra mim uma viagem no Caribe, um hotel 5 estrelas, bota avião pra mim, ninguém faz isso. Né? Por quê? Não, o Zé Dirceu, os últimos dias de liberdade, ele tem que aproveitar mesmo, né? Tá numa ilha qualquer aí, tem que aproveitar. Esse pelo menos vai pra cadeia. Agora, esses estão sendo blindados. Então essas coisas a gente coloca aqui no Milk News e não sai na imprensa. Isso me revolta. Por quê? Porque a grande imprensa não gosta de dizer o que o Milk News diz. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço. E me sugere a Valéria. E o Maluf? Bom, o Maluf ele é condenado a ressarcir, não vai ressarcir. Aqui agora ele apoia o PT, né? Ele é da camiseta com estrela, PT, sou Lula desde criancinha. Esse país é assim, gente. Mas eu acho que vai mudar. O Supremo está dando um recado. Né? Um grande abraço a vocês. Por favor, divulguem o Milk News. Colaborem, mantenham esse canal para a gente poder dizer tudo aquilo que a grande imprensa não diz. Tchau para vocês. Até a próxima.
Agora você tem um novo espaço para os seus eventos no Guarujá. Blue Music, no coração da Praia da Enseada, ponto nobre do Guarujá. Conferências, casamentos, aniversários, jantares, confraternizações. Blue Music, um espaço totalmente equipado, com som e luz. Avenida Dom Pedro, 1293, ao lado da pizzaria Michelúcio.